Nenhum homem, deus ou monstro se infiltrou no imaginário humano de forma tão duradoura quanto a mulher de cabelos de serpente e olhar mortal conhecida como Medusa. Seu nome atravessou milênios, sua imagem aparece em filmes, livros, jogos, pinturas, esculturas, marcas de luxo e até tatuagens. Todos conhecem sua aparência, poucos conhecem sua verdadeira história. Mas afinal, quem foi Medusa? Seria ela um monstro cruel que transformava homens em pedra apenas por prazer, uma vítima dos deuses, um símbolo de poder feminino ou algo muito mais antigo e complexo do que imaginamos? Para descobrir, precisamos voltar quase 3.000 anos no passado, até as origens da própria civilização grega. AS, primeiras menções. A Medusa. A história de Medusa começa muito antes da versão popular que conhecemos hoje. As referências mais antigas aparecem por volta do século 8 a.C., nas obras atribuídas ao poeta Homero, especialmente na Ilíada e na Odisseia. Curiosamente, Homero não menciona Medusa pelo nome. Ele fala apenas de uma terrível górgona cuja cabeça aparece estampada na égide de Atena. Mas o que era a égide? Os estudiosos ainda debatem essa questão. Alguns acreditam que fosse um escudo sagrado, outros defendem que era uma espécie de manto ou armadura divina, usado por Atena e, ocasionalmente, por Zeus. Independentemente de sua forma, havia algo em comum: a cabeça da górgona era vista como um símbolo de terror absoluto. Para os gregos da época, apenas olhar para sua imagem já era suficiente para causar medo. E isso levanta uma questão importante se Homero já falava de uma górgona aterrorizante. No século 8 a.C., será que a lenda de Medusa é ainda mais antiga? Muitos historiadores acreditam que sim. Alguns sugerem que a figura da górgona pode ter se originado de antigas divindades protetoras cultuadas no Mediterrâneo muito antes do surgimento da Grécia clássica. Seu rosto monstruoso, com olhos arregalados, presas afiadas e língua para fora, era utilizado para afastar espíritos malignos e inimigos. Em outras palavras, antes de ser um monstro, Medusa pode ter sido uma guardiã. AS, TRS, Georgonas. Décadas depois de Homero, outro importante poeta grego, Hesíodo, forneceria mais detalhes sobre essas criaturas. Segundo sua obra Teogonia, as górgonas eram 3 irmãs: Steno, Euríale e Medusa. Elas eram filhas das antigas divindades marinhas Forcis e Ceto, seres primordiais associados às profundezas misteriosas do oceano. As 3 viviam nos confins do mundo conhecido, além do Oceano Ocidental, em uma região cercada por névoa e escuridão. Mas havia uma diferença importante entre elas. Steno e Euríale eram imortais, Medusa era mortal. Esse detalhe aparentemente simples seria fundamental para seu destino. A aparência original de Medusa. A imagem moderna de Medusa costuma retratá-la como uma mulher bela com serpentes nos cabelos. Mas essa não era sua descrição original. Nas representações mais antigas da Grécia arcaica, Medusa era uma criatura genuinamente monstruosa. Ela possuía presas de javali, olhos enormes, asas douradas, garras afiadas, escamas, e um rosto grotesco capaz de causar pavor. Seu aspecto lembrava mais um demônio ou uma criatura sobrenatural do que uma mulher. A transformação de Medusa em uma figura sedutora aconteceria séculos mais tarde. A missão de Perseu. A parte mais famosa da lenda envolve o herói Perseu, filho de Zeus e da princesa mortal Danae. Perseu foi encarregado pelo rei Polidectes de realizar uma tarefa aparentemente impossível: trazer a cabeça da górgona Medusa. Era praticamente uma sentença de morte. Qualquer pessoa que olhasse diretamente para Medusa era instantaneamente transformada em pedra, mas Perseu recebeu ajuda divina. Hermes lhe deu uma espada de adamante, capaz de cortar qualquer material. Hades lhe concedeu um capacete que o tornava invisível. Atena entregou um escudo tão polido que funcionava como um espelho. Guiado pelos deuses, Perseu encontrou o esconderijo das górgonas. Enquanto as irmãs dormiam, ele evitou olhar diretamente para Medusa.
Observando apenas seu reflexo no escudo, aproximou-se silenciosamente. Então desferiu um único golpe. A cabeça de Medusa foi separada do corpo. Mas sua morte não marcou o fim de sua história. Foi apenas o começo, o nascimento de Pégaso. No instante em que Medusa foi decapitada, algo extraordinário aconteceu. De seu pescoço surgiram duas criaturas. A primeira era Crisaor, um guerreiro gigantesco. A segunda era Pégaso, o lendário cavalo alado. Segundo a mitologia, ambos eram filhos de Poseidon, o deus dos mares. Isso significa que Medusa estava grávida quando foi morta. Mesmo depois da morte, sua cabeça continuou possuindo o poder de petrificar qualquer ser vivo. Perseu utilizaria essa arma inúmeras vezes em suas aventuras futuras. A Perseu de Ovídio, a Medusa que conhecemos Goi. Séculos depois, já durante o domínio romano, surge a versão mais famosa da história. Ela aparece na obra Metamorfoses, escrita pelo poeta romano Ovídio por volta do século I a.C. Nessa narrativa, Medusa não nasceu um monstro, ela nasceu uma mulher extraordinariamente bela. Sua característica mais admirada eram seus longos cabelos dourados. Sua beleza era tão famosa que atraía admiradores de todos os lugares. Foi então que Poseidon se apaixonou por ela. Segundo Ovídio, Poseidon encontrou Medusa dentro de um templo dedicado à deusa Atena e a violentou. Atena, enfurecida com a profanação de seu templo, não puniu Poseidon. Em vez disso, puniu Medusa. Seus cabelos transformaram-se em serpentes vivas. Sua aparência tornou-se monstruosa, e seu olhar passou a transformar qualquer pessoa em pedra. Essa versão mudou completamente a forma como o mundo enxergava Medusa. Ela deixou de ser apenas um monstro. Passou a ser também uma vítima. O que Medusa realmente representa? Ao longo dos séculos, Medusa assumiu diferentes significados. Na Grécia Antiga, era um símbolo de proteção. Seu rosto aparecia em escudos, armaduras, moedas e templos. Acreditava-se que sua imagem afastava o mal. Durante a Idade Média, ela passou a simbolizar o pecado e a tentação. No Renascimento, tornou-se um exemplo da vitória da razão sobre o caos. No século XIX, poetas românticos começaram a vê-la como uma figura trágica. Já nos séculos XX e XXI, muitos estudiosos e movimentos feministas passaram a interpretá-la como símbolo de resistência contra a violência, opressão e injustiça. A origem do poder de petrificação. Mas por que transformar pessoas em pedra? Alguns pesquisadores acreditam que essa ideia possa ter surgido da descoberta de fósseis. Imagine um pastor grego encontrando enormes ossos petrificados espalhados pelo solo. Sem conhecimento científico, a explicação mais lógica seria imaginar criaturas capazes de transformar seres vivos em pedra. Outros estudiosos apontam para o simbolismo psicológico. O olhar de Medusa representa o medo, o terror absoluto, a incapacidade de reagir diante de algo tão assustador, que paralisa completamente a vítima. Em certo sentido, ser transformado em pedra é uma metáfora para o próprio pânico. Porque Medusa continua viva no imaginário popular. Porque ela nunca foi apenas uma personagem. Medusa é um espelho. Cada época enxergou nela algo diferente. Os gregos viram um monstro, os romanos viram uma vítima, os artistas viram beleza, os filósofos viram simbolismo, os psicólogos viram medos profundos, e o mundo moderno vê uma figura complexa que desafia definições simples: heroína ou vilã, monstro ou vítima, protetora ou destruidora. Talvez a razão pela qual Medusa continue fascinando a humanidade depois de quase 3.000 anos seja justamente essa. Ela não pertence a uma única interpretação. Assim como as serpentes que se movem sobre sua cabeça, seu significado está sempre mudando. E talvez o verdadeiro poder de Medusa nunca tenha sido transformar pessoas em pedra. Talvez seu verdadeiro poder seja nos obrigar a encarar aquilo que mais tememos ver. Porque, como vimos com Medusa, às vezes o monstro não é quem pensamos. E a pergunta que fica é: quem realmente era a fera? E quem estava contando a história? Até a próxima!